Olá pessoal, me chamo Lucas Diego Barros Rebelo e vou apresentar brevemente um trabalho que desenvolvi em conjunto com os professores João Victor Nicolini e Ellen Ferraz. O nosso trabalho consiste em um estudo experimental do efeito de um nanofluido contendo nanopartículas de sílica e água de baixa salinidade para aplicação na recuperação avançada de petróleo. Inicialmente, apresento duas grandes motivações para o estudo da recuperação avançada de petróleo. A primeira delas é que o petróleo provavelmente continuará sendo o recurso com maior parcela de contribuição na matriz energética mundial nas próximas décadas, apesar da ampliação da participação das fontes renováveis de energia. Além disso, espera-se que a demanda global por energia aumente em 25% até 2045. Portanto, o resultado desse cenário é que haverá uma demanda incontornável por petróleo nas próximas décadas. Além disso, outra grande motivação, mostrada nesse quadro à direita, é que apenas 35% em média do volume de óleo originalmente presente no reservatório consegue ser obtido por meio da recuperação convencional, que abrange as recuperações primária e secundária. E isso se deve à grande magnitude das forças capilares que atuam no meio poroso. Dessa forma, esse grande volume de óleo deixado para trás por meio dos métodos de recuperação convencional, por volta de 65%, vai ser justamente o alvo das tecnologias de recuperação avançada de petróleo. Sendo assim, o objetivo do meu trabalho vai ser investigar uma formulação de nanofluido que combina nanopartículas de sílica e água de baixa salinidade, a fim de se ter em um fluido de injeção as vantagens associadas a ambos esses agentes de recuperação avançada de petróleo. Para isso, o meu trabalho avaliou 4 concentrações de nanosílica dispersas em dois meios, a água deionizada e água de baixa salinidade. Além disso, os fluidos dispersantes também foram avaliados sem a presença de nanopartículas, que é a água deionizada, designada DW, e a água de baixa salinidade, designada LSW. Bom, quanto aos resultados de densidade, não foi observado mudanças significativas nos nanofluidos. Isso se deve à baixa concentração de nanosílica utilizada nos nanofluidos e à baixa densidade das nanopartículas de sílica. Quanto aos dados de viscosidade, a gente observa um pequeno aumento na viscosidade dos nanofluidos com o aumento da concentração de nanosílica nos nanofluidos. Isso se deve à disposição das moléculas de água em camadas na superfície das nanopartículas, o que reduz a fração de moléculas de fluido nas adjacências com maior mobilidade. E vale lembrar que um aumento na viscosidade do nanofluido favorece um aumento da eficiência de varrido. No entanto, esse aumento inferior a 20% é insuficiente para ser considerado um mecanismo dominante de recuperação de óleo promovido por essa formulação de nanofluido. Quanto aos resultados de potencial zeta, a gente observa que a magnitude, né, de o sinal, de todos os resultados foi negativo. Isso se deve à dissociação de grupos silanol na interface sílica-água, o que faz com que todos os nanofluidos tenham resultados negativos. Além disso, a gente também percebe uma diferença clara entre a magnitude do potencial zeta das nanopartículas dispersas em água de baixa salinidade e em água deionizada. Então, a gente percebe que a presença de íons na água de baixa salinidade, ainda que em baixa concentração, já é suficiente para promover uma redução na espessura da camada elétrica dupla presente na interface de cada nanopartícula com a água, dessa forma reduzindo o seu potencial zeta comparado com o potencial zeta das nanopartículas dispersas em água deionizada. Quanto aos resultados de tensão superficial, a gente percebe que os valores de tensão superficial dos nanofluidos variaram ligeiramente em torno do valor medido para a água deionizada, independentemente da concentração de nanosílica e do fluido dispersante. E isso é um resultado esperado em função da natureza hidrofílica das nanopartículas de sílica, que faz com que elas não tendam a dissolver na interface água-ar, o que explica essa tensão praticamente inalterada, independentemente da concentração de nanosílica ou do fluido dispersante. Além disso, a gente também avaliou a tensão interfacial dinâmica de cada um dos fluidos analisados nesse trabalho com óleo bruto. E a gente percebe que, em todos os casos, a tensão interfacial ela decresce
até atingir um valor de equilíbrio ao final da medição. Isso se deve aos efeitos causados por componentes interfacialmente ativos presentes no óleo bruto, como, por exemplo, asfaltenos e ácidos naftênicos. Nesse próximo gráfico, são plotados os valores médios referentes aos dados obtidos no intervalo dos últimos 10 minutos de medição. E também, nesse caso, assim como nos resultados de tensão superficial, a gente percebe que não houve uma grande variação da tensão interfacial dos nanofluidos, apenas uma ligeira redução na tensão interfacial dos nanofluidos em comparação à água deionizada. Ainda assim, uma observação interessante é que os nanofluidos contendo nanopartículas de sílica dispersas em água de baixa salinidade, na primeira concentração de 0,01 porcentagem em massa, ela apresenta uma redução mais significativa da tensão interfacial em comparação à água deionizada. No entanto, com o aumento da concentração de nanopartículas de sílica, essa diferença vai sendo reduzida. Isso pode ser explicado pela hipótese de que componentes orgânicos interfacialmente ativos, presentes no óleo bruto, podem estar sendo progressivamente absorvidos nas nanopartículas e assim sendo removidos da interface óleo bruto-água, o que levaria a um aumento na tensão interfacial. Bom, as conclusões desse trabalho é que a introdução de nanopartículas de sílica em meio aquoso levaram a um pequeno aumento na viscosidade dos nanofluidos comparado com a viscosidade da água deionizada. Portanto, a melhoria da eficiência de varrido não é um mecanismo dominante de recuperação de óleo promovido por essa formulação de nanofluido. Além disso, mesmo a baixa concentração de íons presente na água de baixa salinidade, por volta de 1.300 mg por litro, já é suficiente para reduzir significativamente a magnitude do potencial zeta das nanopartículas de sílica. E, por fim, nós verificamos mudanças mínimas tanto na tensão interfacial dos nanofluidos como na tensão, tanto na tensão superficial dos nanofluidos como na tensão interfacial dos nanofluidos com o óleo bruto, comparado àquelas da água deionizada, o que evidencia a clara natureza hidrofílica das nanopartículas de sílica, sem nenhum tipo de modificação superficial. Dessa forma, eu me despeço e agradeço a todos pela atenção.